Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério. Se não é inscrito, se inscreve no canal, curte e compartilha os vídeos. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre o desânimo que às vezes nos abate quando a gente percebe o nível de atraso, o nível de descompromisso com a saúde pública que a gente vê aqui no nosso país. É lamentável, né? É lamentável. E mais lamentável ainda quando a gente vê que a gente tem um presidente negacionista, um presidente que desacredita em ciência, no estudo, nas universidades, desacredita de tudo o que é científico praticamente, só nas verdades dele. E ainda mais que você percebe aquelas pessoas que o rodeiam, que acham graça de tudo que na verdade não tem graça para o país em termos de cartão postal, em termos de exposição diante da sociedade mundial. É, a gente percebe diante do número incontável, né, diante do número assustador de mortos, a gente vê as pessoas se comportando como se estivesse tudo normal. Ou seja, normalizou-se a fatalidade das mortes das vítimas do coronavírus. Eu vejo que ainda há aquela tentativa de positivização dos casos em que as pessoas são curadas. Isso é ótimo, claro que é ótimo. Mas ainda tem as sequelas que muitas delas sofrem e continuarão sofrendo durante um bom tempo, inclusive tendo que fazer algumas fisioterapias, outros tratamentos, e ao invés da gente ter essa política de prevenção e de não disseminação da pandemia, do vírus, a gente percebe que todo mundo, o Brasil, quer abrir as portas, começa abrindo as portas. A gente sabe que há necessidade do emprego, que há necessidade da renda, mas o governo deveria estar aí para criar as soluções, para dispor as soluções para esse enfrentamento. A gente viu no Rio de Janeiro, lá no Leblon, tudo festejando, pessoas fazendo festinhas particulares aquém da pandemia. A normalização o novo normal, que eu acho que esperava, o novo normal. Eu tenho conhecidos aqui próximos, vizinhos que perderam parentes, tem aqui no meu bairro pessoas que perderam também parentes, e se você não perdeu nenhum parente, eu acho que você não deveria estar nessa comemoração. Na verdade, deveria haver um compromisso com o cuidado. A gente vê agências bancárias lotadas, lotadas, não há mais aquele controle que se via antes de restrição em quantidade de pessoas. A gente sabe que são ambientes fechados e que a contaminação ela é favorecida pelos ambientes fechados e os bancos estão nessa situação. Eu dei uma volta quando eu fui ao mercado e percebi vários bares abertos aqui na minha cidade, as pessoas bebendo, sem uso de máscara, sem uso de proteção. Vocês viram aquele episódio daquela cidadã junto com o esposo, em que ela tenta dar uma carteirada no fiscal dizendo que o marido era engenheiro. É muito pequena a cabeça dessas pessoas. Não há esse sentimento de proteção coletiva de que todos deveriam ficar bem. Aí a gente começa a se assustar que vem outra pandemia e a febre bubônica e a ameba comedora de carne e não sei o que, e é fim de mundo. E a gente acaba que sendo individualista, sendo egoísta. E o pior o que eu percebo que todo esse movimento bolsonarista, ele tem um apoio muito grande de pessoas que
se dizem cristãs, são pessoas que se dizem que têm a sua crença muito forte dentro das suas religiões, dentro das suas igrejas, mas favorável a uma pessoa que vem de encontro a tudo, vai de encontro a tudo que é solidariedade, bem comum. Criaram agora o argumento de que a proibição de máscaras em ambientes fechados, em repartições públicas, essas proibições feririam a individualidade, a privacidade, a propriedade. Ninguém vai lá e vê que diz que saber que está contaminado, você comete um crime. Você está contaminado e você está contaminando as pessoas, um crime contra a saúde pública. Então, vejam que ponto nós chegamos e que retorno a gente vai ter a longo prazo. Os casos estão aumentando, eu repito, falo do coronavírus, porque isso vai servir de registro. A gente vai olhar para esses vídeos, a gente vai olhar para esses dados e pensar, caramba, estava na nossa cara e a gente ignorou. Mas eu repito, a dor dói menos ou nem dói quando não é no parente, quando não é no pai, não é na mãe, não é em alguém que você ama. Né? O deboche ele é grande diante da situação. Há uma preocupação com a economia, certo? É justa, que se preocupa com a economia, mas a vida do cidadão é muito mais valiosa do que a economia. Eu repito, o Estado, os governos deveriam, principalmente o governo federal como referência, como norteador, deveria fazer essa ponte para que, não aquela ponte para o futuro desgraçado que Michel Temer falou, mas a ponte para uma unanimidade nessa proteção. Enfim, fica de registro, fica esse lamento, né? De que infelizmente a gente ainda vai amargar muito, porque nós temos um presidente que não dá exemplo, e essa falta de exemplo faz com que pessoas comuns elas se sintam justificadas a ignorar todas as medidas de proteção contra a pandemia, de proteção tanto pessoal como do outro, né? Infelizmente. É tão importante essa posição do governo que o governo é quem disse, bom, ele não é para usar máscara, não obrigar a usar máscara em ambientes fechados, em mercados, em repartições públicas, não é para fornecer máscaras para pessoas pobres a custo do governo, não é para fornecer máscaras para funcionários, as empresas não têm essa obrigação, não é para ter essa obrigação, e acaba fazendo com que a gente entenda, você elegeu mal seu representante, você elegeu pessimamente seu presidente, o resultado está aí. Porque um presidente ele não só é uma pessoa figurativa, ele representa o executivo e as posições que ele toma têm impacto em toda a cadeia, tem impacto na vida de todos. Porque ele nomeia os seus ministros da educação, da economia, da mulher, como queira. E essas decisões dele, ela vai enraizando na sociedade, ela vai impactando na sociedade. E daí, quando você elege mal, temos esse resultado péssimo. Péssimo, péssimo. Do Brasil, segundo lugar no mundo, e certamente, com a subnotificação, se esconde uma posição pior do que essa. Esse foi mais um vídeo para tratar sobre esse sentimento que às vezes nos abate, de que tá difícil, viu? Tá difícil. Forte abraço, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Coloca aí seu comentário, o que é que você acha também da situação. Tá bom? Um abraço.